E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Agora, Carol, me explica o seguinte, vamos supor, eu quero trabalhar na Atom. Uhum. Quantos hoje traders você tem lá dentro da mesa, digamos assim? Mais ou menos 200 pessoas. Olha, bastante gente. E você, como é que é esse processo seletivo? Você segue contratando? Qualquer pessoa, enfim, pode trabalhar na sua empresa? Como é que funciona isso? Esse Sim. processo de seleção? Legal. Primeiro que assim, quando a gente começou o nosso modelo de negócio, o trader ele precisava mudar para Sorocaba. Aí é difícil de convencer, por exemplo, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, que tem praia para mudar para Sorocaba. Sorocaba é maravilhoso, mas não dá para convencer o Brasil inteiro Não tem a mudar para Sorocaba. futebol. Então, Apesar que tem agora, tem né? beach tênis, tem isso. tudo. Mas assim, não tem o mar, né? É. Então, ou seja, você ficava mais difícil de convencer. E por que eu precisava que as pessoas mudassem para lá? Porque antes não existia um controle de risco, né? Então, até as próprias corretoras, você colocava o dinheiro e o seu limite era o quanto você colocou na conta, né? Não tinha uma trava antes disso. Então, a gente teve que desenvolver um controle de risco para que a gente pudesse popularizar esse nosso sistema, para que a gente pudesse ter pessoas espalhadas pelo mundo todo. E daí a gente usou como referência, né, a Top Step Trading, que é hoje a nossa parceira, inclusive. Então, as pessoas podem operar tanto aqui no Brasil, quanto na parceria nos Estados Unidos também. Então, o trader que opera nosso dinheiro também pode operar e ganhar em dólar. E o que a gente fez? A gente pegou eles como referência e montou um modelo de avaliação. Então, antes, para uma pessoa operar meu dinheiro, além dela ter que mudar para Sorocaba, ela tinha que sentar do meu lado e eu ver o que ela tá fazendo. E eu não sabia se ela operava bem ou não, porque assim, contar como opera é uma coisa, né? Sim, Operar na é prática outra. E foi o que aconteceu. No começo, a gente liberou as vagas e daí vinha a gente, não, eu sou da época do pregão, não sei o quê. Não, maravilhoso. Eu respeito a tua história, mas sentava e perdia meu dinheiro. Falei, essa brincadeira eu não quero mais, não. E daí a gente desenvolveu um simulador. Então, esse simulador, em tempo real, mas com dinheiro de mentira, porque quem é das antigas da Bolsa lembra que os simuladores tinham um delay, né? 15 minutos, você roubava, né? Você falava assim, ó, Petrobras subiu, vou comprar ela. Então, ou seja, não dava para avaliar, né? Então, a gente montou um simulador e colocou regras. Então, quais são as regras? Precisa saber quanto que vai estar a taxa de juros no final do ano? Não. Você só precisa bater a meta e respeitar os limites de perda. E daí, o limite de perda tem um limite diário de perda e um limite total. Então, ou seja, se você souber operar e colocar o stop no lugar certo, você já vai bater a meta. Isso é fácil. E outro ponto importante, a gente colocou no mínimo 5 dias e no máximo 30. Então, você vai levar de 5 a 30 dias para passar no teste. Passou em 5 dias, você está aprovado. E não é uma competição, tá? Então, você não está competindo com a Carol aí para ver quem que vai fazer mais dinheiro. Se você bater a meta, a Carol também bateu a meta, os dois estão contratados. E daí a gente, hoje, graças à tecnologia, à internet, é tudo online, a gente manda o contrato, você assina o contrato e em 48 horas você já está dentro da nossa conta, numa subconta, ou seja, operando uma parte do nosso dinheiro da sua casa, inclusive do seu celular. Você pode fazer isso da onde você quiser. E quantas pessoas podem operar nosso dinheiro? A gente tem muitas vagas, né? A nossa referência é a Top Step, que hoje, acho que só nos Estados Unidos são 6 mil pessoas que operam, e eu acho que no mundo todo já tem 30 mil pessoas, é um número, assim, absurdo, né? Então, ou seja, tem muito espaço para ainda crescer, né? A gente tem muitas vagas ainda disponíveis para as pessoas poderem. E daí tem dois tipos de pessoas. As pessoas que não sabem operar, elas podem aprender. A gente ensina literalmente do zero, porque a gente quer mais profissionais. Então, esse foi o motivador da gente criar o nosso educacional. E segundo, se você já sabe operar, então, eu já sei, já tenho conhecimento sobre o mercado, é bem simples. Você vai no site, você se aplica para avaliação, fez a avaliação, passou no teste, está contratado. Mais simples do que isso, impossível. Pô, né? muito automático praticamente, né? Exatamente. A gente foi até comparado com o Uber do mercado financeiro, né? E daí, então, ou seja, só que não precisa ter carro, a pessoa literalmente... Não tem entrevista, não tem nada. Então vai no site, fez a provinha, passou, pum, já tá André, contratado. e eu vou te falar que isso é tão legal, porque às vezes, né, assim, sempre faço lives com as pessoas que passaram, que estão no nosso time, para conhecer e tal. E assim, é meritocracia pura. Porque às vezes você pega uma pessoa que, assim, que ela nem completou, assim, o colégio, né? Que ela não fala, às vezes, direito português, mas é uma pessoa que sabe comprar e vender. Sim. Que se for ver, é a realidade de muitos comerciantes. O comerciante é um certeza. ótimo trader. Ele já tem essa dinâmica. Quantas pessoas você não conhece de sucesso no Brasil que, né, que até o português apanha, que não fala Várias. outra língua, que não tiveram tanto estudo. Então, a pessoa não precisa ser bonita, feia, inteligente. Né? Ganhou dinheiro é meritocracia, é a última linha. Então, assim, o mais animador é isso, de ver pessoas de idades diferentes,
de regiões diferentes, de histórias diferentes, podendo ter a mesma oportunidade. Por isso que eu falei que é o que mais me motivou a estar nesse mercado. Agora, por exemplo, Carol, a pessoa pode entrar lá no site, fazer um curso de vocês e depois fazer a prova, pra se preparar, digamos assim. Exato. Então ela pode começar literalmente do zero, aprendendo, né? E assim, por que eu bato muito na tecla do zero? Ah, mas eu já sei um pouquinho. Pô, é importante você revisar os pontos. Porque a maioria das pessoas, até que entrar no mercado financeiro, colheram informação um pouco aqui, um pouco ali, lê um livro, assiste um vídeo e etc. Mas não passou por um processo, um método. E a gente leva muito a sério a metodologia. Por quê, né? Assim, eu sempre fui apaixonada pela área educacional. Inclusive, eu estou me formando no mestrado de Educação e Tecnologia. Porque as pessoas aprendem de jeitos diferentes. Por exemplo, há poucos anos a gente não fazia podcast, né? Não existia essa dinâmica de aprender por áudio, de aprender... Muita gente vai escutar no carro, ou correndo, ou no parque. Então, essa dinâmica, né, de aprender de jeitos diferentes que mudou. Então, a gente leva isso muito a sério. Então, a gente tem pedagoga, a gente tem psicóloga, justamente para ensinar. E lembrando que as pessoas aprendem de jeitos diferentes. Tem que ter apostila, tem que ter slide, tem que ter vídeo, tem que ter quiz, tem que ter prova. Então, justamente para ajudar o aluno a sair, a destravar. Porque, primeiro, vale lembrar também que as pessoas têm medo, né? É um mercado que todo mundo tem medo. Ah, não, mas isso não é pra mim, isso é muito difícil. Eu já escutei isso de uma amiga que é médica, mãe de gêmeos. Eu falei, não é possível. Filha, você faz coisa muito mais difícil, você é mãe de gêmeos. Exato. Comprar as ações na bolsa, você tá de brincadeira, né? Muito mais simples do que ser mãe. Então, ou seja, já existe essa objeção. E segundo ponto bem importante é que a gente tá falando 97% da população tá fora da bolsa. Ou seja, tem que conversar com quem tá começando do zero. Né? Então, assim, é por isso que eu fico muito feliz de participar, inclusive de programas como esse que vocês criaram, né? Porque tá popularizando, tá levando para mais pessoas um conhecimento que é tão importante. Nos Estados Unidos, a gente tá falando de quase 60% da população. Sim, Aqui, até 4 anos atrás, tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. é A gente, verdade. né, e aqui é importante a gente falar de uma forma simples e de uma forma descomplicada, porque aí as pessoas elas perdem esse medo aos poucos e elas vão se disciplinando e vão se motivando a continuar. E não importa se é com R$100, R$200, porque o importante é que ela aprenda, né? Que ela saiba superar o medo e que ela comece a perceber a importância disso. Agora, uma pergunta que eu vejo, Carol, que você tem... Todas as suas lives, muitas eu assisto. E você tem um tom de empoderamento muito grande. Você, como CEO da empresa, você é mulher, a gente sabe que existem ainda, né? Algumas pessoas que comentam, mulher, tudo mais. Você... sofreu esse tipo de preconceito? Quais foram os desafios para você que é CEO e que é mulher? É legal de falar isso, né? Que, assim, eu acho que, primeiro, não existe ninguém que não sofreu algum tipo de preconceito, né? Então, acho que é legal de dizer que a palavra já explica, pré-conceito. A pessoa não te conhece e ela vai te julgar por N motivos. Pela sua aparência, pela sua história, pelo seu tamanho, pelo seu tom de voz, por tudo. Então, existe esse preconceito e, obviamente, quando a gente fala de um mercado que tem mais homens, é, de fato, algo que as pessoas vão espantar. Né? Eu imagino que a sua história seja bem parecida nesse sentido, né? Com certeza. Porque até, assim, eu comecei lá atrás. Então, já há 16 anos, né? Que eu tô nesse mercado. E, assim, desde o meu primeiro ano de faculdade. Então, basicamente, a minha carreira toda foi no mercado financeiro. Eu acho que é até mais desafiador, até no teu caso, que mudou, né? De foco, de carreira e etc. E começou a falar desse assunto que, teoricamente, as pessoas não imaginavam você falar. Então, certeza. eu acho que isso é muito legal de ser dito. Mas por que não te imaginavam falar? Você não lida com dinheiro? Eu lido, você lida, todo mundo lida. Ou seja, ninguém vive aqui de permuta. Então, é engraçado de dizer que, ao mesmo tempo que as pessoas se espantam, se você faz elas refletirem que todos nós aqui precisamos aprender, aí você fala, cara, nossa, me espantei, porque meu porteiro estava falando sobre ações. Falei, que ótimo, porque ele tem dinheiro, ele tem salário. E ele quer ganhar mais. E ele Todo quer mundo ganhar crescer. mais, né? Então, ou seja, para quem é o mercado financeiro? Primeiro de tudo, quem pode falar sobre o mercado financeiro? Todos nós, sem exceção. A pessoa que aprendeu ontem a investir deve falar, porque quando ela fala, ela compartilha, ela replica esse conhecimento. E também eu acho que essa é uma cultura que a gente precisa eliminar, né? Do julgamento de quem pode ou quem não pode. Obviamente, existe método, existe professor, existe um educacional por trás, pessoas que estudaram. Mas compartilhar uma informação que você adquiriu, isso é nobre. Isso precisa ser efeito de todo mundo. E todos nós aqui acabamos sendo influenciadores, né? Porque você dentro da sua casa é um influenciador, você tem 5 pessoas que você atinge, você está influenciando a vida dessas pessoas. Com Então, certeza. Sim, ao longo dessa jornada, em vários momentos, eu acho que devo ter sentido isso, mas nunca coloquei isso como um empecilho, né? Nunca permiti que isso acontecesse. Agora, eu vou dizer muito claramente que também tem um lado muito bom de ser mulher no meio de um monte de homens no mercado financeiro, cara.
Porque o primeiro deles é que eu chegava numa mesa de reunião que só tinha homem. Eu não sabia o nome de todo mundo, mas todo mundo sabia o meu. Porque Sim. você já se destacou ali. Que seria a mesma coisa se fosse o contrário. Se tivesse uma mesa com um monte de mulher e só tivesse lá o André de homem, todo mundo ia saber o nome dele logo de cara. Porque, Sim. né, tá destoando daquela situação.